Olá, bem-vindos a mais um podcast Good Talks. Eu sou a Dayana Celano. Eu sou o Isaac Filho. E eu queria deixar uma pergunta, já lançar uma pergunta para você. Você conhece o seu temperamento? Você já fez algum teste? Comenta aí que nós vamos ter uma conversa muito especial sobre isso. Isso mesmo, já comenta, curte, compartilha o máximo que puder esse vídeo. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa, de muito aprendizado para todos nós, né? Comente aqui, coloque também, inclusive, que área do seu temperamento que você acha que você precisa ou já está trabalhando. Que a gente vai ter boas conversas sobre isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Hoje a gente está aqui para ter boas e ótimas conversas com a Michele Genaro, que é formada em Relações Públicas e psicóloga. Obrigada. E aceitou, né, prontamente esse convite para a gente estar aqui. Então, muito bem-vinda. Para nós é um prazer ter você aqui conosco, Michele. Prazer é meu. Muito bom estar aqui com vocês. É isso aí, muito bom. Então, vamos seguir. Gostaríamos até de já introduzir, né, o assunto, a conversa, para você descrevendo para nós como que foi que começou, né? Você falou que é formada em Relações Públicas e fez uma transição, não sei se pode dizer assim, de carreira, né, para psicóloga, né? Então, descreve aí, conta um pouco para nós, para o pessoal do público aí de casa conhecer um pouco mais a sua história. Legal. Bom, eu sou a Michele Genaro. Eu sou Relações Públicas, trabalho com comunicação e marketing. Então, eu tenho hoje duas profissões, né? No momento aí de transição, de conhecer, né, melhor. Quando a gente tem autoconhecimento, especialmente a gente vai ficando mais velha, e a gente vai entendendo o que a gente gosta mais, qual é o nosso propósito, para onde a gente quer caminhar para os próximos anos, né? Então, a gente tem um ideal lá atrás, com 18, 19 anos, você vai para a faculdade, depois você vai tendo outras experiências e vai entendendo qual é o seu chamado, para onde você quer caminhar. Então, tem uma questão muito humana aí que eu quero seguir para minha posteridade dos próximos anos, né? Que é trabalhar com a psicologia, Muito bom. né? Nessa questão da humanidade, de como a gente se porta, de como a gente se enxerga. E os temperamentos é um tempero muito importante aí, né? Ele vem da palavra temperare, né? Que busca aí o equilíbrio, né? Que, enfim, tem uma história aí, desde os primórdios, sempre existiram... Pode contar, conta. Já vou entrar, então. Já conta pra nós a história que já fiquei curioso. Sempre existiram aí, né? Os estudiosos, os filósofos, tentando entender... onde estão, né, os humores das pessoas, né? Sempre, né, os pensadores estão sempre aí, o tempo todo tentando entender e compreender a magnitude humana, né? De onde vem o pensamento, o conhecimento e tudo mais. Então, vem desde Empédocles, depois passa por Hipócrates. É isso? Vem de Empédocles, depois vem por Hipócrates, que foi o pai da medicina. Também são os nomes fáceis, né? Fácil de falar. E... passou por Platão, então todo mundo aí tentando entender como que funciona a mente humana. Quando a gente olha para Hipócrates, né, pai da medicina, ele tentou, de acordo com os fluidos do corpo humano, ele tentou aí identificar 4 grandes categorias, né, para categorizar mesmo, né, a forma de agir, de pensar dessas pessoas, que assim, a bile negra, a bile amarela, a fleuma. Então, cada uma dos nomes que a gente vê hoje, eles vieram lá de Hipócrates, mas depois de muito tempo, nada tinha a ver com os fluidos, né? Nada tinha a ver com as questões ali do corpo, tá? Então, o que tem muito sangue é o sanguíneo, o que tem, né, a cólera do colérico e tudo mais. Olha, então, isso foi evoluindo. Isso foi tudo antes de Cristo, tá? Né? Depois vem Galeno, depois de Cristo, e falou, bom, vamos entender melhor isso aqui. E ele foi o que mais aprofundou e chegou nos nomes que a gente tem hoje. Então, nos temperamentos, estamos sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Tá? Temos 4 aí. Então, isso dá a base. Então, quando a gente vai começar a entender o que são esses temperamentos, é como se a gente pensasse que são os minerais. Eles são a base, o que a gente nasce, a parte inata da gente. Então, eu nasci... Eu sou colérica, gente. Quem me conhece sabe que eu sou mais enérgica, né? Meio sem paciência, às vezes. Então, assim, tem um lado bom e um lado ruim de cada um. E a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Então,
beleza. Então, isso é a parte mineral, é a nossa base, a base da nossa formação, ela é inata. Depois vem a personalidade. Então, o pessoal confunde. O temperamento é personalidade? Não, não é. São coisas distintas. Então, pensa que o temperamento é o mineral, ele não cresce. Ele tá lá, ele é o solo, é a terra. E vem o vegetal, que é a personalidade, que a gente vai desenvolvendo, ela vai crescendo, de acordo com a nossa evolução, com nossas trajetórias, com as nossas experiências. Ela vai crescendo e vai se desenvolvendo, né? Com determinação, de acordo com a história de vida de cada um, né? Porque a gente fala, alguns conseguem resolver coisas mais rápidas e o outro fica procrastinando. Então, assim, além da história de vida, tem uma base ali inata que nasceu, né, com essa pessoa, né? Então, isso é muito bacana quando a gente olha essa diferença de personalidade. São coisas distintas. Né? Então, a gente não vai entrar aqui… As personalidades têm classificações também? As personalidades têm classificações? Eu não lembro se eu já ouvi falar. Não lembro. Assim, a gente tem traços de personalidade. E a gente vai ver muito isso nos testes, especialmente muitos testes que existem no mundo corporativo, né, em RH, que definem os traços de personalidade para identificar aí quais profissionais, colaboradores servem para melhor atividade. Alguns usam um outro teste que é muito parecido, né? Tem as 4 divisões muito mais evoluídas, né, do que o temperamento, como a gente estava até conversando antes, né? O temperamento, a gente não estuda na faculdade de psicologia. Né? Não é algo que é estudado, tem uma disciplina para falar sobre isso. E até um pouco meio polêmico, né? É um pouco meio polêmico. Tem aqueles que, né, que acreditam, aqueles que não acreditam. Enfim, essas são abordagens aí, ou formas de entender, de enxergar aí o ser humano, né? E tentar entender algumas questões. Como eu falei, desde sempre, desde, né, milhares de Cristo. E por mais, assim, que os temperamentos, eles sejam polêmicos, mas a gente vê que realmente bate com o temperamento de cada um. E aí a gente começa a observar, né? Se observar melhor e começa meio que querer mudar, né? Até o que é negativo, querer mudar um pouco em nós. E você começa também a olhar com outro olhar para os outros. Por que aquela pessoa é desse jeito? E quando você começa a estudar sobre o temperamento e que bate com aquela pessoa, ela tá fazendo isso não é porque ela quer, porque faz parte do que ela é, né? Exato. Pelo menos pra mim, me ajudou muito, assim, a entender um pouco as pessoas. E faz muito sentido, Dai, que você tá falando, porque né, essa é a linha mesmo de raciocínio que eu quero trazer, porque o autoconhecimento é o mais importante. Você pode olhar qualquer tipo de forma de dividir o ser humano, dividir a mente, dividir como a gente se adequa aí, né, no mundo, mas desde que isso te leve para o autoconhecimento e você busque melhorar, eu acho que assim, né, eu penso muito nessa questão, como que eu posso sair daqui para cá? Né, como eu comentei da minha jornada, eu saio de um lugar que eu gosto muito, que eu sempre trabalhei, e tô dando novos passos. Né, novos passos quanto a ajudar outras pessoas a se encontrarem, quanto no trabalho poder liderar melhor a minha equipe. Então tem várias frentes. Então a psicologia, ela é um guarda-chuva. Eu brinco que se todo mundo pudesse fazer um curso de psicologia, pena que não dá, são 5 anos, né? É um curso muito denso. Mas assim, é algo muito importante. E aí é isso, você identificar, então… Por exemplo, a gente vai falar do colérico. O colérico é uma pessoa mais enérgica, pronto para ação, quer resolver as coisas. Só que, por outro lado, é irritado, não quer receber ordens muitas vezes, ou não vai pro embate. Será que eu sou assim? Alguém aqui tá se conhecendo. Olha que eu não me manifestei, né? Eu não fiz nada. Eu tô aqui Somos coléricas, Olha que ele tá levantando aqui. Só pro pessoal saber, eu tô rodeado, tem 3 mulheres coléricas aqui perto de mim. Tem mais uma ali atrás. Uma produtora aqui pior que meu marido vai ouvir. Isso é muito legal, a gente se entende. Então, assim, o colérico vai ter grande parte desse jeito mesmo de lidar com a vida, de lidar com as coisas. Resolve, arregaça a manga, vai Acelerado. e faz. Acelera, imagina. Não, né? Minha voz nem parece isso, parece isso. Então, é isso. Só que, por exemplo, todos os temperamentos, eles têm a luz e as sombras. A luz é a nossa capacidade de encantar o mundo, de agregar o mundo. Bati aqui. De fazer o bem e transformar, o lado positivo. E as sombras de fato, por exemplo, irritabilidade. Não tem paciência. Tem autossuficiência. Então, assim, marido não ouça. Vou fazer agora porque pedi faz 1 minuto ele não fez. Então, vou fazer. Você conhece alguém assim?
Acho que sim, hein? 1 minuto até bastante. Às vezes são 10 segundos a pessoa já quer fazer. Então, pois é. E aí, assim, quando a gente identifica qual é o nosso ponto fraco, a nossa sombra, e a gente tá afim de ser uma pessoa melhor, o que eu faço pra fazer isso? Aí a gente vai fazer terapia, vai ler livro, vai se perceber. Então, por isso que eu acho que uma das coisas mais legais de você se analisar, seja por qualquer via, é você se conhecer. E até, assim, mudar. Eu acredito que tudo isso, né, que você falou a respeito do colérico, acaba trazendo até não sei, um problema pra gente, né? Até isso que você citou a respeito de a gente não ter paciência, a gente quer fazer tudo. Porque a gente tende muito a querer resolver tudo. E muitas vezes a gente não dá conta. E aquilo vai pesando. Chega uma hora que você vai pesando. E aí você se olhar e analisar, poxa, eu posso esperar mais um pouco. As coisas não precisam ser pra agora. Pode esperar um pouco. Então eu tenho tentado olhar dentro de mim. Quando eu me encontro fazendo esse tipo de coisa, já não é uma coisa que dá para esperar, então eu vou respirar fundo, vou anotar aqui, né, para não esquecer, mas pode deixar para depois. Isso a gente passa pelo domínio próprio, né? E isso em todos os temperamentos, tá, gente? Não é só o colérico que é assim. Pera aí que a gente vai falar dos outros. Vamos falar de todos. Então é isso, passa pelo domínio próprio, né? Quando a gente percebe que a gente não tem condições, assim… E outra, a gente vai viver a vida aprendendo. Não é porque eu descobri que eu sou colérica que eu vou mudar a partir de… Não é. Eu passei 40 anos da minha vida sendo assim. Eu não quero morrer assim, né? Então tem aquela música famosa, né? Nascer assim, vou morrer assim. Eu não quero morrer assim. Mas tem uma trajetória a ser seguida. Quando a gente vai falar do sanguíneo, né? Que é também mais extrovertido. Então, o colérico e o sanguíneo são mais extrovertidos aí, né? De acordo com… Tem várias, né? Vários desmembramentos aí. Mas vamos falar dos 4. Então, no sanguíneo, é o centro das atenções. Vocês conhecem alguém assim? Conhecem alguém assim? Tipo, tem uma conversa, ele quer levantar e falar pra todo mundo. E todo mundo tem que olhar pra ele. Esse é o sanguíneo. Fala mais que a boca em tudo quanto é lugar. Conheço vários também. Eu vou falar. Gente, se eu tô falando aqui, vocês estão reconhecendo alguém? Eu tô falando Com aqui, certeza. comenta também, né? Aqui, tem alguém. Ou marca alguém que precisa ouvir esse vídeo. Ouvir esse vídeo, ouvir o podcast, ouvir esse vídeo. Dá pra ouvir também no Spotify, né? Onde vocês quiserem. Então, só que o sanguíneo também é muito legal. É aquele cara aquela pessoa que vai agregar todo mundo, que vai trazer. Só que às vezes também… anima a festa. Anima a festa total. Né? Tem assunto pra tudo. Você fala, como que aquela… Bati na mesa. Como que aquela pessoa fala de todos os assuntos? Não é possível, não para quieto um minuto. Quer agregar as pessoas. Por outro lado, às vezes acaba sendo superficial. Por quê? Quer agradar todo mundo, quer falar de tudo e não é profundo em nada. Né? Então, também, de novo, luz e sombra. Luz e sombra o tempo todo. Né? A gente precisa estar atento onde a gente precisa se identificar. Tem gente que quando ouve fala, eu não sou assim. Aí começa a entender, fala, foi picado pelo bichinho do temperamento. Deixa eu pesquisar. Nossa, eu sou assim, eu sou assado, quero mudar o mundo e tudo mais. Então, luz e sombra de novo. Preciso dar uma olhadinha aqui. Eu vejo que é uma trajetória, igual você tava falando, né? Primeiro, a gente nunca ouve falar de temperamento. Aí, quando a gente ouve falar disso, a gente acha interessante, a gente começa a ver algumas semelhanças. Aí, você começa a descobrir. Aí, nossa primeira tentação é se apegar às qualidades, né? Ou pontos fracos, pontos fortes do meu temperamento e pegar, olha como eu sou, tal. Sou top. Aí é aquilo que você falou, né? Não, você ignora os defeitos ou os pontos fracos e… Não, eu não sou assim. Aí, o que eu vejo que a gente tem que, né? Continuar aprofundando nessa trajetória é você chegar nesses pontos fracos e realmente reconhecer isso em você e encarar isso como um defeito, como algo que precisa ser aprimorado, desenvolvido, né? Melhorado. Então, e é muito importante. Senão você fica só naquele autoconhecimento que não muda nada, né? Igual uma vez, né? Quando eu tava fazendo o teste de temperamento, aí o Isaac… Aí eu parei, assim, numa parte, né? Eu falei, nossa, mas eu não sou assim, não parece que eu sou assim. Aí tava lá, insensível. Aí eu falei, Isaac, o que você acha? Você é insensível. Você é super insensível. Como assim? E aquilo mexeu comigo. Você acredita? Eu fiquei assim, nossa, mas eu insensível? Mas peraí, mas da onde que eu sou insensível? E aí eu fui buscando, né? Perguntando pro Isaac. E eu fui reparando que a gente é muito assim, talvez… A insensibilidade está na questão prática, né? De praticidade. Tá, se você não quer ir,
tudo bem, mas eu vou, né? Insensível, depende Né? do temperamento. Exatamente. O da linguagem do amor, inclusive, que não sei se vocês já ouviram, pode ser uma outra conversa que é muito ser, legal. muito legal. Muito bacana. sim. Já temos Tem a um ver com segundo isso. podcast aí. Muito bacana. E aí, se você não presta atenção, aí você acaba, né, sendo insensível. E foi legal, né, de descobrir uma coisa que eu nem sabia. Então, eu tava levando ali a minha vida, sendo insensível, e eu nunca parei pra pensar que eu era tão insensível. E aí, eu comecei, né, eu pedi pra Deus, né, eu falei, Senhor, me ajuda a ser menos insensível, né, eu não sei, melhorei? E agora eu falo que Você fala, não, pode ser sincero. melhorou. Porque a partir do melhorar um momento, pouquinho né? mais, Dá pra continuar. Sei. Continua. Mas a partir do momento que a gente reconhece e também, né, busca essa ajuda interna e externa, Sim. né, seja numa terapia, ou seja mesmo pedir a Deus, Aham. a gente vai alcançar. Não tem dúvida, porque tá na nossa consciência, tá aqui, não tá escondido, não tá debaixo da poeira, não tá escondido. É. Tá? A gente traz, e quando a gente, até o Isaquinho falou, deixa eu falar Isaquinho. Claro. Sou isso aqui. Até como você falou, às vezes quando eu vejo o lado ruim, o lado sombra, eu não quero acreditar, não quero ver, eu jogo ele pra debaixo do pano. Aham. Uhum. E aí, o que vira? Ah, não, mas é você que é. Vai Ixi. apontando. E uma coisa que você falou daí é muito legal. Quando a gente vai fazer um feedback, né? Vocês também já trabalharam no mundo corporativo. A gente fala, o feedback você não discute. Você ouve, porque é a percepção do outro. Então, se o outro fala pra você que você é insensível, é a percepção dele. Uhum. Pra você não é. Mas se alguém tá dizendo que você é, opa, deixa eu rever. Uhum. Uhum. Então, isso é muito legal. A gente ouvir os outros também, né? Uhum. Porque a gente vai ouvir de um jeito que a gente massageia. Obviamente, a parte negativa é sempre do outro. Uhum. É. Porque eu não quero ver em mim o projeto em você. Você que é assim. Na parte colérica só tem a parte boa, você só tem a parte ruim. Sim. Né? Então, eu acho que isso é muito bacana. O autoconhecimento, ele é incrível em todos os momentos da nossa vida. Desde quando é criança e quando são os pais que vão olhar para as crianças. Verdade. Né? Tem um livro muito bacana do Ítalo Marcilli, que são os temperamentos da educação. Eu não lembro o nome direitinho, depois vocês procuram, legal. por favor. E de repente coloca aqui na tela, ela é muito legal. Do Marcilli? Que fala do Marcilli. Então, ele é eu acho que uma das pessoas que mais falam assim, de Sim, temperamento. sim. Eu gosto muito do que ele fala. E aí, você tem, então, assim, meu filho meu filho é sanguíneo, eu sou colérica. Como é que eu vou? Porque, nesse caso, são os dois extrovertidos. Muito choque. Uhum. Como é que a gente faz? Ah, tem o melancólico. Por exemplo, meu pai era melancólico. E aí, aproveitar e vamos falar do melancólico. Melancólico tende para melancolia, é mais, às vezes até hipocondríaco, porque é tudo meio over, tudo meio preocupado demais com as coisas. Só que, por outro lado, são pessoas super razão, que se aprofundam demais nos temas, são pessoas muito, muito estudiosas. A melancolia, tem muitos melancólicos, né? Na época lá atrás, então, os artistas, né, são melancólicos. Uhum. Tem muito. Dai, né? Se bem que eu não Pessoal sou, da arte, eu não da- sou melancólica. Eu sou talentosa. Você não. praticamente zero. Não sei o que acontece. Mas tem muita gente que você conhece que é. Muito. Casado. Tende Os pra ser músicos. sanguíneo e melancólico. Muita gente que fica lá na sofrência. E daí que saem, né? As boas composições. É. Saem, né? Aquela Os bons introspecção. livros. Tudo vem daquela reflexão do Exato. E aí, né, dos antigos, esses grandes os gênios, boa parte deles eram melancólicos, porque tem essa coisa da introspecção, da razão, do conhecimento. Então, de novo, né, tem luz e sombras. O melancólico tende a ser sempre pessimista, porque ele é muito razão. Não tem essa coisa, né? Por exemplo, o sanguíneo é super otimista. Nossa, tudo vai dar certo. Vamos que vai dar certo. Dá Bora. conta de tudo, né? Dá Depois conta não de dá. E aí fica naquilo que a gente falou do superficial. O colérico já é mais estruturado, ele tenta organizar melhor, tenta fazer, precisa ser organizado, fazer, acontecer. E chega a ser mais perfeccionista. Então o Você melancólico. acha? É uma pergunta. Ah, tá. De qual? Do melancólico, você diz? Isso. Sim, total. É mais perfeccionista. Sim. Ele é muito profundo. Mais E às detalhe, vezes, né? às vezes fica mais sozinho. Sim. Que tem muito essa característica que a gente tá falando, né? Dos grandes artistas, grandes músicos, muito por esse caminho. Uhum. Então, é como a pessoa se enxerga dentro disso. E se ela acha que ela precisa melhorar, se ela acha que não precisa, gente. Se ela acha que ela tá bem, tá feliz com aquilo. Uhum. Se ela tá bem, as pessoas ao redor também convivem bem, O né? problema é não transformar numa depressão, né? Numa melancolia a sim, ponto é. de fazer Se tornar mal, né? algo pra mal. Até pessoa. aproveito e fazer um parênteses pra quem tá ouvindo a gente, né? E talvez tá novo nesse assunto.
isso é algo que ajuda muito a gente em relacionamentos, né? Porque a gente começou falando muito do autoconhecimento, mas quando você começa a se conhecer nesse sentido e conhecer os temperamentos para você conhecer as pessoas ao seu redor, nossa, isso ajuda muito, né? Igual a Dai falou um pouco isso, né? Quando você olha pro outro, olha para aquele, poxa, Gente, ajuda muito no relacionamento Como você com as falar com essa pessoa. pessoas, E né? é muito legal. O que você fez, o que causou nela, que para você não é nada, mas pro outro é Impactou demais. fim do mundo e tal. E é muito legal, porque assim, quando a gente tá assim, num grupo de amigos, né? Eu tava num grupo de amigas e aí a gente precisava fazer um encontro. Aí assim, dava pra ver os temperamentos bem certinhos. Ainda mais depois que a gente começou a estudar um pouco sobre isso, a gente começou a ver, olha isso, né? Se fosse antigamente, eu olharia pra uma pessoa, por exemplo, a tal pessoa não podia ir naquele dia. Aí tudo bem, vamos fazer sem a pessoa e eu vou, né? Aí a outra fala, não, mas precisa ir, vamos marcar um outro dia e não sei. Eu ficava achando aquilo absurdo. Mas depois aí eu parei pra pensar, né? Coloquei em prática a questão do temperamento e eu falei, olha, não é que é isso. Olha só como dá pra ver certinho. E aí eu tentei puxar um pouquinho mais, ser um pouco mais sensível, né? Ver, né, o que talvez aquela pessoa fosse mais melancólica, né? Ela mais centrada. Não, peraí, vamos pensar. Coitada da pessoa. Não, ela não pode ficar fora, né? E aí eu comecei, e aí começou a dar tudo certo, mas eu acho que se fosse num outro momento, eu estaria, nossa, a pessoa tá indo contra mim. Não era pra ser assim. Pessoal, né? E não é nada pessoal, é uma coisa completamente normal. É a reação de cada um. E até no casamento, né? Acaba, né? Às vezes a pessoa não se entende, não se compreende, porque também não entende, né? Um ou outro. E depois que você começa a entender, você começa a analisar as coisas num outro ângulo. E né, a gente sabe o quanto que a palavra tem poder, né? O quanto que a gente fala uma coisa, uma pessoa, uma palavrinha, acabou, né? Isso aqui falou, acabou o dia daquela pessoa. E pra você foi só um comentário, tipo, aleatório. Tchau, fui embora. Isso a gente vê muito nos relacionamentos, né? Esses dias tava rolando uma conversa aí no atendimento e a pessoa tava preocupada porque o namorado não ligou, não mandou mensagem e tal, mas tava tudo bem. Só que o cérebro, ele tenta generalizar tudo. Então assim, até um mês, 30 dias, tudo perfeito. Aí o 31º dia, deu uma coisa errada, nossa, aconteceu alguma coisa. Aí a pessoa já vai pro buraco. Por uma palavra, alguma coisa. Então assim, a gente tem que entender o outro em qualquer nível de relacionamento. Como a gente falou, né, desde os filhos até qualquer outro. E entender. E aí, né, Dai, você impacta positivamente a vida das pessoas. Sim, sim. Quando você tem o autoconhecimento, você percebe o outro. A menos quando você já tem pessoas que queiram cutucar, né, atacar. Sim. Mas tirando isso… porque daí é uma questão de caráter, né? Já exatamente, vai que para daí é um outro nível. É um outro nível, né? Temperamento, personalidade, caráter, e aí E sempre, né, infelizmente, aqueles que aprendem pra usar pro mal, né? Infelizmente. Todas as áreas todas as todas do e universo. qualquer áreas da vida a gente vai ter pessoas inteligentes, mas que usam. E aí entra na outra, né? Aí entra pros transtornos aí, né? Que pessoas aí que estão que pesam fora aí do que, né? A moral, né? A ética aí advertem. Então o colérico é isso, assim, né? São mais tradicionais também, né? O melancólico mais tradicional, mais conservador. Preza pelas tradições, também isso é muito legal, de comemorar, de estar junto, de tradições mesmo, né? De carregar essas tradições ao longo do tempo. Isso é muito bacana. E aí, né, não é só melancólico, assim, melancólico, nossa, que ruim, é pessimista. Não, tem muitas características, né? Então, é bom, você imagina todo mundo for igual. Vai todo mundo se pegar. Não vai dar muito certo. Não existiria relacionamento. Ia ser só na porrada. Brincadeira. E aí a gente vai pro fleumático. O fleumático, eu brinco que são as princesas. Não as princesas que já estão, né? As princesas que são crianças. Assim, essa coisa mais fleuma, mais sonhador, mais idealista. Paz e amor. Né? Tem uma coisa assim mais tímida, né? Porque tá na parte do introvertido, tal como melancólico. Melancólico também, né? Fleumático. Qual que você acha que é o meu temperamento, hein, Michelle? Você é um fleumático. Você acredita que eu tava pensando, eu falei, gente, isso aqui… Bom, ele tá no introvertido, mas eu falei, não é melancólico, porque ele é muito pra frente. Só pode ser fleumático. Deixa eu peraí. Então você me chamou de um príncipe aqui. Eu peguei, já peguei aqui a qualidade. Mas um príncipe. Calmo, sonhador. Gosta de rotinas? Gosto. Muito. Quando sai da rotina, Ai. tem que controlar, assim,
Ó, procuram valores, aspiração. Uhum. Olha, então encontramos aqui um fleumático. Que Bem melancólico fleumático. daqui? Tem algum melancólico? Ali, ó. Você é melancólico? Não creio. Gente, temos um melancólico Temos o aqui. Então, TK melancólico gente, a gente tá aqui, bastante ó. diverso aqui. Muito. Tá faltando um faltando sanguíneo só- aqui. tá só um Apesar de que sanguíneo. tem a Débora, Então vocês estão... tem uma outra ali fora. A ali do Nath, lado. total A Natália. sanguínea, né? É. Sanguínea total. Ela cheguei com a risada dela, né? Nossa, É, total verdade. sanguínea. Quem conhece a Nath aí, Depois gente? você comenta aí. aqui, Natália, pra gente. Você comenta aqui. É verdade, comenta, Mas Nath. isso é legal de ver, porque em todos os ambientes sempre vai estar misturado, né? Você tá no Sim. trabalho, vai estar lá na equipe, vai ter... E no trabalho é muito legal, porque Misturado, assim, na obviamente escola. que não necessariamente a gente vai, né, de acordo com os temperamentos, tem outras ferramentas, mas num time não dá pra ter todo mundo. A gente precisa dessa diversidade de personalidade, de temperamentos, de forma de agir. Pra todo mundo colérico, tá todo mundo se bater, né? Porque todo, mundo quer resolver, mandar, todo mundo quer mandar. Tal, todo mundo fleumático, todo mundo sonhador. Só trabalhando na execução, na rotina, Aham. né? Melancólico sem só vai puxar pra reclamar. frente. É porque uma das coisas que mais o Isaac reclama, ele é fleumático, né? E ele fala assim, você precisa, né, pensar nessa parte de logística, de organização, porque eu consigo só ter ideias, mas essa parte de fazer e tal, eu não consigo muito, né? Muito, não é? Você fala muito isso. E o É. colérico tem uma coisa do fazer também, de Sim. organização. Mas a rotina, dessa coisa mais estruturada, é o fleumático. Mais razão ainda, Mais né? razão Mais do que o ainda, colérico, né? Tem a questão da introversão. A introversão tem a ver com isso, né? É. Você conversar com você mesmo, você entender você mesmo, você olhar mais para suas coisas. Então, o fleumático, ele tá nesse lugar, assim. Um grande defeito é a parte da indecisão, que eu já trabalhei muito em mim, A mas indecisão, nossa, ótimo ponto. o fleumático é muito timidez, que você falou, né? Ótimo ponto. Covardia, indecisão, meu Deus. E você vê, né? A questão da indecisão, ela é um ponto que eu trabalho em algumas pessoas, assim, né? No meu nos Será que é atendimentos. por conta de ser mais centrado? Ele quer tomar a decisão certa. Então ele Exatamente. pensa. Porque agora aqui, gente, deixa eu contar uma coisa. Eu tô até preocupada. Calma, olha o que você vai falar, Dayana. Calma, dá Eu tô- pausa aí, corta, Eu tô gente. até Vamos deixar em off aqui. preocupada, assim, do Isaac viajar para esses países que tá tendo muito catástrofe, né? Porque uma vez, todo lugar que o Isaac vai, sempre treme a terra, né? Sempre tem um certo Deus! terremoto. Não vai. Foram Não vai duas mais. vezes que Aí eu aconteceu isso. fiquei sabendo que, acho que ele foi pro Peru, né? Foi Uhum. Peru. Eu fiquei sabendo que o Isaac começou lá o terremoto. Meu Deus. E aí ele simplesmente levantou e ficou assim, Eu sentei na pensando. cama. Todo mundo Você foi pensou? pra Na fora, beliche. todo mundo foi pra fora, correndo É uma experiência lá pra total fora, pra rua. de mostrar como é um Ele fleumático. simplesmente, o que eu vou fazer? Ó, deixa eu me defender. A gente não passou por isso, beleza? Você Exato, não teve primeiro experiência. terremoto da Tá minha bom, vida. Tá bom. Eu estava dormindo, era umas 4 da manhã. Inclusive, eu tinha perdido o sono aquele dia, então eu fiquei acordado, tava na sala, tirei um tempo com Deus. Deus já tava te avisando. Já fica fui acordado. dormir. Exato. Aí eu fui dormir lá pras 3h30. Depois, quando eu tava no meu sono, começou a tremer a terra, a pessoa me acorda, eu acho que era um sanguíneo, não sei. Que tava no quarto comigo. Ele só chamou assim: acorda, terremoto, e saiu correndo. E saiu da casa. E eu acordei assim, com aquele negócio tremendo, um barulhão. Parecia que tinha É sério, a sensação que eu tive era tipo um trilho de trem passando assim do lado de cima aqui da parede do quarto que eu tava, assim. Gente. Parecia um trem passando do meu lado, assim. Brrr. Aí eu tava meio que dormindo ainda, né? Então eu acordei, sentei na beliche e fiquei esperando parar de tremer, porque eu tava com a Pra tomar a sensação decisão. que se eu levantasse... Exato, mas eu tava com a sensação que eu ia levantar e ia cair tonto de sono, com o chão tremendo. Gente, onde foi isso? No Peru. Ah, no Peru mesmo. E aí eu... Foi no... Tipo, aí eu sentei lá, passou, aí eu levantei. A Então, casa assim, não caiu. mas ele é mais centrado, né? Assim, ele não se... E aí eu vejo muito isso no Talvez Isaac, você- porque ele é muito fleumático. E aí eu vejo, assim, que às vezes ele me dá um pouco de... Pouco não, ele me dá muita tranquilidade, porque eu já sou mais acelerada, já quero pensar no que vai acontecer, no desastre que vai acontecer e tal. Isso, né, eu tenho até que me controlar um pouco. Ele não, é tudo muito centrado. Não, calma, vamos ver o que vai acontecer ainda pra gente tomar a decisão e pronto, né? E isso acaba me passando um pouco mais de segurança, que muitas vezes dá certo. Ele sabe do que ele tá falando, ele para, não vai se desesperar naquele momento, que
vai se resolver, né? Tudo vai se resolver. Olha que bom equilíbrio aí, né? Vocês dois. Um acaba Foi ajudando o muito outro. choque E você no consegue início. empurrar ele, né? Vai. Isso. Aham, consigo. E é isso, né? A questão dessa inércia mesmo, né? A questão de ficar parado, das coisas precisarem. E aí, né, uma pessoa me perguntou outro dia. Tá, mas o que eu faço agora? Que eu sei que eu sou indecisa, eu sei que eu sou filmática. O que eu faço agora? Agora você já sabe. Então, você sabe que você tem que, às vezes, no primeiro momento, treinar. É treino. Que nem a gente tá aqui, né? A gente tá falando de vergonha de estar aqui, de estar falando, de estar… É treino. Você vai aparecendo 1, 2, 3, 4… Uma hora você tá em casa. Né? Então, é isso. Tudo é treino na vida. Então, saber que você tem que decidir. Se você vai ter que decidir… eu quero uma maçã Fuji ou uma maçã… Qualquer outra? Gala. Pera. Qualquer uma. Não, se esforça pra decidir. Sim. Sabe assim, eu preciso decidir. Então, assim, as Fica duas no são tanto maçã. faz, né? Tanto faz. Não, faz. exatamente. Eu Então, esse sempre fui exercício assim. muito legal. Que aí tanto você faz. começa a decidir as coisas. E começa a virar seu. Eu tenho opinião. Exato. Eu tenho opinião. Outro dia eu tava também conversando, né? Não vou abrir aqui, mas também conversando com outras duas pessoas. E a gente tava falando sobre isso, né? Uma pessoa que era muito indecisa. E aí a gente tava finalizando assim o bate-papo e falando, mas fala aí, que área da sua vida que você acha que você precisa melhorar? Não sei. O que vocês acham? Então, tipo assim… Encerrou. Exatamente mostrando, né? Exatamente essa área que você precisa melhorar. Porque nem isso Consegue a pessoa quer decidir. reconhecer, definir, né? Mas tem gente, por exemplo, que vai comprar roupa. Não sabe sair sozinho. A mãe, uma amiga tem que ir junto. Tem que decidir a roupa, qual que fica melhor. Não consegue. Não consegue. E aí, como que é? É ir sozinha. É alguém, eu tô aqui fora, eu tô aqui, mas tenta. Então, assim… Aí se já é uma reconhecer… coisa mais crônica, assim, ou não? É, né? Porque se você vive a vida inteira assim e você não se percebeu Não e nunca consegue ninguém se trouxe pra decidir. você que você precisa mudar em algum aspecto… Eu vivi assim, né? Nasci assim, morri assim. É. Então, às vezes você não percebe. Então, por isso que é Nem legal… enxergou que A gente isso traz é esses ruim, temas, né? não enxergou que isso é ruim. Eu sou assim mesmo. Tem um meme que fala, né? Um meme não, um pessoal posta às vezes. A pessoa fala, eu sou grosseira mesmo. Não, é falta de educação. Como é que você é grosseira? Tipo, a gente fala assim, eu sou transparente, eu falo mesmo e tal. Calma. Você tá usando isso de qualidade, mas isso não é qualidade. Às vezes é grosseria. Calma lá. Então, por isso que é legal a gente levar esse tipo de tema, né? De autoconhecimento para as pessoas. Porque ela deixa de falar… agora que eu já sei dessa informação, não sou mais ignorante, né? Agora preciso tomar uma ação em relação a isso. E, por exemplo, assim, quando a gente começa a observar os nossos próprios filhos, né? Começa a analisar os temperamentos deles. Por exemplo, até a gente tá falando da questão de indecisão. Nesses casos, o que a gente pode, como mãe, como pai, a gente pode fazer para incentivá-los a quebrar essa barreira, né? Em todos os temperamentos. Mas, por exemplo, na questão da indecisão. Você vai… Qual que é a roupa, né? Que eu falo isso, que eu tenho um pouquinho disso lá em casa. Mãe, que roupa que eu vou vestir? Mãe, e tal, o que eu vou fazer? E como que a gente pode estar, né, levando eles para esse lugar de tipo, escolha, se realmente, né, precisa pegar mais firme, né? Olha, você já falou aqui algumas coisas. Porque se você é colérica e ele faz uma pergunta, é muito mais fácil você ir lá e resolver pra ele. Exatamente. Né? Peraí, tô atrasada. Tô atrasada, aí você resolve. Aí você não dá oportunidade Toma, de essa escolha. aqui, pega, né? Pronto. Sim. Essa aqui é mais fácil. Então, Aí assim, se alimentou aquele defeito, né? aquela questão que aquela não é saudável. Não pode não se tornar saudável. Então, de repente, você pode ir lá ajudar. Mas pega duas. Você quer verde ou quer vermelha? E ajuda Olha, na que decisão, legal, né? interessante. Isso em todos os aspectos, obviamente. Então, tem uma criança que é mais sanguínea, que não para de falar, que não… Tava em casa esses dias o meu. E se mexia. Aí, se mexia. Aí, tá tudo bem? Por que você não para de se mexer? O que tá acontecendo? Calma, vamos respirar um pouquinho? Não quero, não gosto disso. Não, peraí. Thiago, põe uma música aí mais calminha. E aí, a gente põe uma música mais calma. Vamos na rua, vamos olhando pras coisas. Então, assim… Dá uma baixada no que a gente vê que é over. Especialmente quando é filho, a gente sabe. A gente, né, quando o pai se fala, Já vai alguma coisa que não tá conhecendo. legal aqui. Vamos arrumar aqui, vamos ajustar aqui. Então, esses dias, o meu mais velho não foi convidado pra uma festinha.
Mas eu acho que ele é sanguíneo, assim. Ele é sanguíneo. Ele vai lá e tal. Só que ele tem os amigos dele. Tá numa fase ainda, né, de 9, 10 anos, que não... os meninos com meninos, meninas com meninas, né? Tem o clubezinho. Só que o que aconteceu? Ele fica muito com algumas pessoas. Com uma galerinha ali. E teve um aniversário e não foi convidado. Teve outro aniversário e não foi convidado. No terceiro, ele falou, mãe... vai ter aniversário tal, não foi convidado. Eu fiquei com o coração quebrado, né? Falei, meu, como assim não tá de mandar mensagem no grupo dos pais? Gente, vocês não podem fazer, não falem. Mas não é a criança que convidou, são os amiguinhos que foram convidados. Você vai amanhã? Você vai amanhã? Daí ele foi falei, filho, mas a vida é assim. Não é falar assim, porque tem gente que fala, né? É bobeira, não liga com isso. Ignora. E aí, a gente entendendo ele é sanguíneo, ele gosta de falar. Então, você não gosta de falar? Então, conversa mais com as pessoas. Senta em lugares diferentes na escola, né? Faz conversa, leva... Uma vez eu falei pra ele, leva brincadeira pra todo mundo. Ficou morrendo de vergonha, porque ele não queria entregar as coisas. Então, assim, Deus, eu fico... Você que é sanguíneo mesmo? Em casa, ele é sanguíneo, mas na escola, né? Tem uma mistura, né? Tem uma mistura que sempre tem, né? O primeiro, depois tem os outros, né? Tem sempre um de destaque. Então, como que a gente olha isso, né? E aí, queria aproveitar e entrar num outro tema, que é assim, um outro tema dentro desse tema, que é, não gosto do meu temperamento. Tem como mudar? É mesmo, tem isso. Tem, não gosto, eu não quero ser colérica. Ou eu não quero ser melancólico. Tem? Como que faz? Na verdade, não tem como mudar o temperamento, certo? Nascer de novo, que tal? Nascer de novo. Não tem como mudar o temperamento, porque a gente estava falando que é uma questão mineral, é base. Então, a gente não muda. Mas, como a gente falou aqui, a gente pode pegar o que é sombra, o que não é tão legal e anotar. Mesmo anotar. Escrever é terapêutico. E lá, se identificar, se perceber, né? Enquanto potencialidades e fraquezas, e anotar. O que eu não quero? Né? Que nem a Day falou. Pediu pra Deus, né? Falou, ai, meu Deus, me ajuda a ser mais, né? Mais sensível. E aí, às vezes é isso, assim, anotar. O que eu preciso mudar? Então, desse meu temperamento, todo meu dia, eu não quero nem olhar pro temperamento, eu quero olhar na minha vida o que eu não quero, o que eu não tô feliz comigo. E trazer para a consciência. De novo, se você deixar debaixo do tapete, deixar a nível inconsciente ali, obviamente tem coisas que só vêm com terapia, mas você deixa o negócio ali de lado, vai passando. Quero nem saber. Pega os alertas, né, vermelhos. E traz pra consciência, trabalha e olha pra isso. Eu não quero ser mais essa pessoa. Eu não quero mais falar assim com meu filho. Eu não quero mais falar isso com a minha equipe. Então a gente vai se transformando, né? Vai transformando. Seria algo tipo a pessoa se encarar como ser trabalhado. Tipo assim, eu sou algo em quem eu devo investir e trabalhar em mim mesmo, né? Eu acho que talvez muita gente nem pensa nisso, né? Não, porque a gente investe no outro, né? Investe no filho, investe no marido, investe no trabalho e em você. E aí, o que acontece, às vezes, no temperamento, é que a gente tem... às vezes, a gente consegue se ajustar ao ambiente. Então, por exemplo, eu até brinquei com o do meu filho. Então, assim, em casa ele é sanguíneo, total. Aí na escola ele tem um outro perfil, ele é mais quieto, tal, brinca, mas tem o grupinho dele. Tá, mas no meu trabalho... Então, no meu trabalho, vou dar um exemplo aqui. Eu sou colérica, mas eu tenho sanguínea. Então, são os dois. No trabalho, eu não sou tão colérica. Porque eu sei que eu tenho que... Eu sei, né? Conscientemente ali. Eu sei que eu tenho que não posso ser colérica. Porque eu tenho equipe. Então, eu não posso ser... Eu não posso mandar de qualquer jeito. Falar de qualquer jeito. Eu tenho que ter um jeito mais agregador e tal. Então, o sanguíneo acaba se destacando. E aí, quando a gente faz um teste que chama DISC, então que é né, algumas pessoas acabam fazendo uma correlação com os 4 temperamentos, que é o dominante e o influente. Então, assim, o dominante é o colérico. E nesse caso, aí mostra, assim, o meu DISC é assim. Então, o meu dominante natural, ele é mais forte que o influente. Mas no trabalho, é um esforço, eu tento ser mais influente do que dominante. Isso é muito legal. Então, a gente se transforma de acordo com o ambiente que a gente tá. Não é verdade? Vai se adaptando. Tô na igreja, tô de um jeito, tô no meu trabalho, eu tô de outro, né? Não que a gente mude a nossa essência, nossos valores, né? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas hoje eu sou mais falante, outro sou mais quietinha, outro chego e vou embora, outro só vou pra ouvir, outro vou pra falar. É isso que você falou lá atrás, que você comentou, né? Às vezes a pessoa... eu sou transparente, eu falo assim... Só que, às vezes, a pessoa até é assim, porque no ambiente familiar dela, que ela cresceu, todo mundo é assim, fala assim. Sem melindre, vai, e faz. E aí é o que você falou, aí quando tá em outro ambiente, calma, que isso é grosseria. Né? Então ela tem que se adaptar e entender que não é, né, todo ambiente que é daquele jeito, que todo mundo aceita esse tipo de atitude do mesmo jeito. Então você tem que aprender a se adaptar no ambiente. No trabalho, você vai ter que ser diferente. Depois você volta pra casa, você respira e você volta a ser você ali naquele momento. E aí, assim, esse ser você nesse momento...
você precisa se analisar, se perceber, né? Isso é muito legal. Então, assim, posso mudar o temperamento? Não, você não pode. Mas você pode melhorar e pode estar em constante desenvolvimento. Lapidar, trabalhar. Que daí, isso a gente tá falando da personalidade, né? Quando a gente consegue adaptar e ajustar e se transformar ali. Temperar, Agora fiquei né? curioso o restante aí do disco, é o quê? Dominante, Estabilidade e cauteloso. Que estabilidade é fleumático e cauteloso é o melancólico. Bem próximo, assim. Bem próximo, parecido. as explicações e tal. Então, é bem legal, gente, porque, como a gente falou, né, não é uma unanimidade a questão dos temperamentos, mas faz muito sentido a gente. Porque ninguém quer categorizar. Por mais que desde os primórdios todo mundo queira categorizar para se entender enquanto sociedade, na organização. Né, das pessoas, na organização das tarefas. Sim. Então, é um modo mais simples, mais fácil e profundo ao mesmo tempo de se olhar para essas questões, né? É porque é o que você falou, é uma base, mas existe muita mistura, combinação entre os temperamentos. Então não dá pra definir todo mundo do mesmo jeitinho, mas ajuda a nortear, né? E eu lembro que uma das coisas, já li livros, né, sobre isso também, e um dos pontos que sempre pega todos os temperamentos, é a questão do orgulho, né? Então, assim, se você não, já de cara, venceu o orgulho em você, você já vai querer ignorar os seus defeitos, vai querer olhar só o defeito dos outros. Então, né, eu lembro que eu vi sobre orgulho, né, é algo que ronda os 4. E no introspectivo, um grande obstáculo nosso na vida é o medo, né, o melancólico fleumático, é muito medroso, né, ou seja, medo de tomar decisões erradas e tal. E os extrovertidos é a questão da ira, né? Acho que eles são os mais pavio curto, né? Mais fácil de explodir, de maltratar os outros, né? Destratar, enfim. Então, é importante a gente reconhecer essas áreas que são perigosas para qualquer um de nós, né? O orgulho que pega todo mundo e o medo que vai paralisar os introspectivos e a ira que vai fazer os extrovertidos explodirem, né? Atropelar o mundo todo, né? Então... exatamente. É legal já pegar essas questões pra... E aí tem coisas para o orgulho. Uns vão ter mais ou menos, mas tá todo mundo, né? Todo mundo tem nesse bololô. E é inato do ser humano, né? Sim. Olhar pro seu próprio umbigo, olhar... Difícil a gente aceitar os nossos defeitos, né? O tempo todo. Mas é ótimo. Se você entra por esse caminho, você vai se desenvolver, né? A sua família vai ser agregada, né? O seu trabalho, todo mundo vai ganhar com isso. Sabe né? uma coisa legal que eu ia falar? Sim. Não, vou comentar uma coisa antes primeiro. Temperamento não é destino. Peguei na minha colinha aqui, que eu tinha deixado isso aqui, porque era importante, né? Temperamento não é destino. Por mais que esteja ali a nossa base, ele não vai... eu sou colérico e vou explodir assim pro resto da minha vida, vou ser assim mesmo, como a gente falou do grosseiro. Não é destino. Eu posso, de novo, organizar, me ter autoconsciência, fazer terapia, ler, escrever, né? Às vezes a pessoa às vezes eu não tenho condição de fazer terapia, vai fazer uma terapia em grupo, vai procurar uma universidade que muitas vezes tem atendimento, vai fazer escritas, né? Escrita é muito terapêutica, é muito legal a pessoa conseguir trazer o que tá aqui dentro. Tinha ouvido, que legal. É muito, deu bem, né? Muito legal, porque você consegue, quando a gente fala, né, na terapia, você traz o que tá aqui de uma forma organizada. Então, você precisa verbalizar organizado para que o outro que tá te ouvindo consiga te ajudar a se ouvir, né? Quando você escreve, você tem uma parte um pouco menor, mas você faz a mesma coisa. Né? Vocês que escrevem letras de músicas, vocês conseguem trazer para fora de uma forma organizada algo que tá lá dentro. Então, que tá incomodando, então não tá funcionando. Então, é isso, não tem condições de fazer algo, vai escrever. Porque me incomoda. Porque às vezes a pessoa tá com um sentimento, mas se ela não põe pra fora, ela nem pensou sobre o sentimento, né? Mas só o fato de falar ou de escrever, você vai ser obrigado a organizar um pouco aquilo que você tá sentindo. E começa a trazer coisas que já te incomodam. Terapêutico. Olha aí, a dica excelente da Michelle. E aquele autor, Tim LaHaye, eu não sei como fala o nome dele. Eu também não Deixado sei para Trás. Sim. Ele tem... Foi dele que eu li o livro. Ele tem 2 livros que falam sobre temperamentos. Temperamentos transformados por Deus, se eu não me engano. Pelo Espírito. Esqueci o nome. Pelo Espírito, não sei o nome agora dos livros. Mas é isso, né? De como também a gente conseguir... né, a gente tem uma crença de conseguir olhar para Deus e se humilhar,
né? Sim. Quebrar o Sim. orgulho, O orgulho. e falar, eu não consigo, Uhum. né? E a gente tem vários personagens bíblicos, Sim. né? Que vocês conseguem Tem os agora, 4 né? clássicos. Me dizer aqui, Pedro, Paulo, né? Os Pedro temperamentos. sanguíneo, Paulo colérico, Colérico, né? Débora, né? Abraão fleumático Abraão fleumático. e Moisés melancólico. Moisés melancólico. É o que ele usa, o tinha. Exatamente. E no Moisés melancólico é muito legal pra ver esse exemplo que ele fala, ele se lamentava, né? Não vou conseguir. É. Não vou fazer. Quem sabe, às vezes, ele ficou lá tanto tempo porque ele talvez tinha uma mentalidade assim, não se reconhecia. A gente não sabe, né? E Esther, né? Eu interessante. fico nessa dúvida. Esther parece ser um pouco fleumática, não parece? No sentido assim, peraí, ao invés dela ir já falar com o rei, se fosse uma sanguínea, ela já ia falar com o rei, não ia pedir esse tempo pra jejuar e orar e de repente ela pegar. Não analisei, mas eu acho de repente ir pra Faz esse sentido, lado. né? faz bastante sentido nesse quesito, assim. A gente precisa olhar o todo, né? Mas neste pedaço faz todo sentido, que é a melhor parte, né? A maior parte, mais relevante. Você vê que né? qualquer um, todos eles são grandes líderes, né? Que esses exemplos que a gente vê na Bíblia, né? Muito legal você falando isso. Ou seja, isso Abraão, Moisés, Paulo, Pedro, Todo mundo pode todos ser homens líder. relevantes. Então, Isso é o importante. importante de você se conhecer é você canalizar Uhum. esse ponto forte que às vezes excessivamente pode ser ruim, mas se você souber controlar isso, usar a seu Como favor, usar, né? exatamente. Né, isso vai potencializar a sua vida, sua carreira, sua. Em qualquer área liderança. da vida. Então, assim, de É. novo, né? Quando a gente olha para o autoconhecimento, a gente presta atenção no que a gente tem de bom e potencializa isso. E tenta acalmar os lados ali que não são tão bons, deixar ele mais guardadinho. Obviamente, em algum momento ele vai expandir. Mas Então, você vai vamos ter que estar vigiando o controlar. tempo todo, né? De novo, o autocontrole, domínio próprio. Isso é Uhum. muito importante, né? Como a gente buscar isso para dar conta. Pra buscar capacitação em Deus mesmo, né? Capacitação em Deus pra gente. E agora nos também moldar. é interessante jogar aqui, né? O Isaac gosta muito de Avengers, o Davi também, né? Mas é até legal, né? Tipo, a gente analisar, né? Pra quem também não tem essa familiaridade na Bíblia, mas de repente olhar, por exemplo, o Capitão América. O que você acha Vixe. que ele é? Você sabe, Michele? Tá, vai. O Homem de Ferro, eu acho que é um colérico. Não? Mas sanguíneo? O Homem de Ferro? Gente, é sanguíneo? É sanguíneo? Vamos lá. O Homem Quem de seria Ferro. o Mas sanguíneo? ele não é Coloca o líder. aí pra nós nos comentários, gente. O que vocês acham? Mas o Homem de Ferro não é líder? É, mas só que ele também é o cara que chega chegando. E aquele né? que se transforma, fica verde? Esqueci o nome. O Hulk. O Hulk é o quê? O Bruce Banner, ele é melancólico, né? Quando ele Eu tá sem ser Hulk, ele é Mas meio ele não é melancólico. sanguíneo? Estoura fácil? Não sei, aí já não sei. Vamos estudar para... Gente, manda Capitão pra América, gente eu aí pra diria. gente conversar Acho que o sobre Capitão isso. América é o fleumático ali da turma, né? O cara mais mais central, tranquilo. né? Tranquilão, Não conheço. mas. Não assisto. É, Só sei quem é quem, mas assistir mesmo eu não assisto. não sei. Mas- Muito também. bom. Mas é bom pra gente ver e analisar, né? Essa me pegou de surpresa agora. Mas é porque assim, quando a gente cria, né, um personagem, a gente precisa também até ver a questão da personalidade. Qual? Exatamente, Não, porque quando arquétipo, você isso mesmo. Já constrói, ouvi falar. né, quando você pensa né, na minha área, quando a gente pensa, vou criar um personagem, e aí a gente começa, mas qual que vai ser a história daquela pessoa? Que personalidade eu vou querer para aquela pessoa? Então você começa a construir uma Persona. Uma persona, uma personalidade. É alguém ali, e é muito interessante, porque quando a gente olha para um diretor, né, o diretor é aquele que direciona para chegar naquilo que o roteirista falou. Eu desenvolvi esse personagem, aí o diretor vai trabalhar. Nossa, mas ele vai olhar ali, personalidade é um sanguíneo. Então ele vai trabalhar para que aquela pessoa seja sanguínea, explosiva. Olha, você é sanguíneo, você tem que ser assim. Essa é a sua personalidade aqui do seu personagem. E quando eu fico analisando, né, principalmente os Avengers, porque eu acho eles muito diferentes, né, um dos outros. E aí eu começo a olhar e falei assim, nossa, olha só, né? Eles tiveram que construir uma narrativa para chegar numa personalidade daquela pessoa. E eu acho bem bacana a gente, Nossa, né, aí- explorar Nossa, esses a Dai foi detalhes. longe, né? Mas achei muito boa. Muito E você vê, né? E aí, às vezes, quando o personagem não consegue atingir esse ápice que foi idealizado pelo diretor, a gente acha que o ator é ruim, né? Porque ele não conseguiu desempenhar um papel que mesmo a gente que tá de longe
a gente às vezes percebe que tem alguma coisa que não Por tá isso que há legal, muito né? trabalho de laboratório, né? Isso que eu ia perguntar, não deve ser fácil, né? Não, é Imagina não, você um ator que é melancólico ter que atuar fazendo um papel de um colérico ou de um sanguíneo. Não deve ser fácil. Ou o contrário, imagina uma pessoa sanguínea ter que ser... O que aconteceu? Vocês acharam? Os temperamentos dos... Marvel, os temperamentos da Marvel. Muito bom. Vai. Olha, esse aqui eu ia falar e não falei. O Thor é o grande exemplo de colérico, porque faltou, né? A gente não falou do Thor. Olha, Vamos só resumir. O Thor é colérico. Homem de ferro melancólico. O Homem de Ferro é Não, errei. Erramos Errei. feio. Capitão América fleumático. Acertou. Acertei. E aí o Homem-Aranha tá com... o Homem-Aranha é sanguíneo mesmo, assim, né? Falador, fala o Nossa, tempo é todo verdade. e tal. É verdade. É Ele que aqui não- cheguei, né? Aqui não Tem que tá o assistir Hulk. Aqui não tá o Sim, Hulk. sim. É o Homem-Aranha. Agora tem que analisar de uma Obrigado, produção. Obrigado, Débora, produção. Tecá, muito É porque legal. assim, quando, por exemplo, se você pega um ator, né? Se você pega um ator que ele é, melancólico pra fazer tipo um sanguíneo, essa pessoa ela vai ter que entrar num laboratório, ela vai ter que entender como um sanguíneo faz, o que ela faz. É um processo assim pra ela se desconectar do ator pra entrar no personagem, né? Mas é bem engraçado, né? Como que é a forma da construção de até pra entrar no Deixa eu personagem. puxar um gancho aqui em algo que eu ia falar antes e esqueci, agora lembrei. Eu acho que a gente não pode deixar de falar. Porque esse autoconhecimento realmente vai ajudar você na vida. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não é bom numa coisa ou noutra coisa, mas é justamente porque você tá no lugar errado, né? Então você falou algo aí que me fez lembrar, né, disso. Às vezes você vai atuar pra fazer... Não é porque o cara é ruim, é porque ele tá tentando fazer algo que não é pra ele. Então, lembrei disso, aconteceu isso no final de semana que eu ouvi uma pessoa falando, né? Que as pessoas queriam participar de uma audição, né? E nem sempre as pessoas que querem cantar podem participar de uma audição. Só porque eu canto no chuveiro que eu vou participar de uma audição. Sim, sim. E eu ouvi isso essa semana Aham. e eu fiquei pensando nisso, né? As pessoas às vezes não têm, ou querem porque acha bonito, e aí vai se frustrar. Uhum. E aí acha que não vai. Aí a pessoa, né, às vezes vai pro fundo, não sou boa em nada. Porque às vezes ela tá indo pra um lugar que não é um lugar de conforto, ou um Exato. lugar mais próximo da natureza dessa pessoa. Exato. Então, Uhum. o autoconhecimento, e às vezes precisa de ajuda de alguém olhar, né, de fora e conseguir apoiar nesse olhar. É muito legal o que você falou, porque eu lembrei dessa questão aí que rolou. Não é porque eu canto bem que eu vou lá numa audição. Não, eu vou se eu tenho aptidão, eu vou acordar cedo, né? aptidão. A galera às vezes também acha que é uma coisa muito fácil. Eu vou lá e você é uma profissão X. Chega lá, tem que estudar pra caramba. Não é só ir lá, né? Na psicologia, não é só ir lá e atender a pessoa. É. Não é só ir lá e dar um conselho. Não é isso, muito pelo contrário, não tem nada disso. Então eu vou lá, muita gente vai fazer psicologia porque passa algumas questões, eu quero fazer psicologia porque eu tô com problemas. Pra ela mesma. Então, assim, tem coisas, obviamente, né? Não posso generalizar. Mas isso é muito interessante. Eu preciso saber onde eu tô. E para saber onde eu tô, às vezes eu preciso de um autoconhecimento. É porque às vezes a Entendi. pessoa não tá feliz, não tá bem na sua carreira, na sua profissão, no ambiente. E é porque tá no lugar errado, né? Assim, Tá no você lugar não errado. é. Até numa equipe existem pessoas diferentes, com funções diferentes. Então, você vai se sentir ruim, mal, né? Ou seja, mas. Só que não é porque você não presta, não é porque você não tem capacidade de fazer nada, não. É porque você tá tentando fazer uma coisa que não é pra você. E aí a gente- quando você Perfeito, essa encontra o lugar, né? É uma coisa você pedir pra um não sei, pra um jacaré voar. O jacaré não vai voar, né? Vai pedir pra um peixe voar ou pra um... Mas eu tenho exemplo, assim, eu trabalhava numa empresa e tinha uma moça que era muito legal, muito gente boa, e ela acabou meio que coordenando a equipe, não coordenando porque ela ia coordenar, porque ela era mais organizada. Então ela conseguia fazer o tráfego ali, passar atividade pra cada um e Gestão de tal. projetos. Uma gestão de... Exatamente, ela era meio que mais gestora de projetos. E aí promoveram ela coordenadora na época. Em um ano ela foi mandada embora. Porque não era gestora de pessoas. Olha. Então, né, entender onde você está. E às vezes negar, né? Porque às vezes você vai, vou falar para um chefe, vou negar uma tarefa. Só que se você sabe quem é você não vai querer se queimar. Você vai querer falar, não, olha, eu não sou bom aqui.
Você vai me ajudar a me desenvolver? Isso. E até mesmo assim, Eu pra quero me você. desenvolver? Pra você ser um líder, você precisa entender a pessoa, você precisa sentar, você precisa ter um tempo, você precisa. E nem sempre as pessoas, né, estão. Não que Dispostas, sejam né? prontas, mas às vezes também não é Momento. e talvez não seja nem do dom da pessoa sentar, conversar e, sei lá, ela não encaixe nesse ambiente. E daí ela não consegue ser líder, mas não porque ela é péssima, mas porque talvez ela Ela é muito boa com se PMO. desenvolve com em outros lugares. A pessoa consegue fazer com que a equipe voe com organização. Mas de outro tipo de Exatamente. estilo, né? Não necessariamente você precisa estar em evidência para que você também seja uma pessoa super importante naquele ambiente, né? E às vezes acontece. Tem gente que quer aparecer Uhum. e quer tomar isso. A hora que ela chega lá na liderança, ela não se consegue. sustenta, né? Porque ela queria o poder. Ela não queria estar ali, né? E aí Igual a um gente, iceberg, né? A gente só vê a pontinha lá. E o rolê, que é ficar lá, preparar as coisas, montar, organizar, ouvir as pessoas falando. E chega também naquela questão da identidade, né? Por isso que é muito bom se conhecer e também entender, né, a identidade, a sua identidade, né? Quem eu sou, quem eu fui criada para ser, né? Eu me amo, eu me conheço, eu sei quem eu sou, né? Acho muito legal em algumas sessões, né, nos meus atendimentos, que tem sessões que começam a gente falando uma coisa e termina exatamente falando a mesma coisa. Aconteceu isso aqui agora, não sei se vocês perceberam. A gente começou falando de transição, de se conhecer, de saber, e a Day acabou meio que concluindo falando a mesma coisa. Acho muito legal quando isso acontece, porque é como se algo fizesse um caminho que fizesse sentido, e a gente acabou falando a mesma coisa, que a identidade, você se conhecer, ter um propósito. Eu acredito encaixar. muito que cada um tem um propósito, né? Deus criou cada um com uma função diferente. Então, a gente tem que buscar encontrar, né? Qual que é. Porque você vai somar. Igual um corpo, né? Com vários membros. A mão tem uma função que o pé tem diferente, o coração, se bate o dedinho do pé, que acontece? O dedinho do pé, você bate e fica sem ele, então faz falta. Você pedir para um coração digerir alimento, ele não vai conseguir. Isso é porque ele não presta? Não. Muito pelo contrário, né? Ele é vital. Só que a função é diferente. Não é a função dele. E tomar cuidado, né? Pra gente parar com essas coisas, assim, de... Eu ia falar melancolia, mas faz parte do temperamento. Não vou falar. Mas nesse vitimismo, né? Então eu não sou tão relevante aqui nessa equipe. Vamos falar de trabalho. A gente, né, começou a falar do meio corporativo. Não sou tão importante nesse lugar. Então não precisam de mim, né? E aí vai entrando naquela depressão, naquela questão desnecessariamente. Se alimentando dos pensamentos extremos, assim, né? E vai se alimentando dele. E não sai desse looping, Sendo que você teria que olhar para um lado, o que eu posso colaborar para que isso aconteça? Não, peraí, o que eu sei fazer de melhor? Deixa eu buscar em mim, porque todo mundo é importante. Todo mundo é importante, como os membros. E aí tá, né, sempre duas pessoas, né? Numa equipe, a gente tem que ter esse líder que tem que ter essa visão de olhar para todos. Porque é difícil, né? Você vai falar assim, tem um líder que só olha para aquela pessoa, só pede ajuda. Porque às vezes aquela pessoa é a que mais contribui. Resolve, não é porque. Então assim. Então aquela pessoa mais contribui, ele acaba sobrecarregando aquela pessoa. Isso é um problema, né? De liderança, às vezes acaba sobrecarregando aquela pessoa que entrega demais, ou que é muito mais parecida com ele e ignora os outros. Né? Então. Esse balanço, equilíbrio, tem que saber olhar esse equilíbrio. a equipe para ver onde cada um se encaixa melhor. Né? E aí o temperamento pode ajudar quando você entende quem é quem no rolê. Exatamente, olha aí. Quem é quem ali naquele rolê. É um assunto que dá pra, né? A gente pode fazer várias conversas aqui. Muito. Mas eu tava lembrando aqui que você também trouxe, né, uma indicação de livro pra gente. Coincidentemente, estamos falando de propósito. E aí, né, Dé me perguntou... a gente tem todos... Se você queria falar mais alguma coisa, pode falar. Não, aqui a gente acabou mesmo, era tudo isso. E ela falou, a gente sempre faz, agora todo mundo tem que falar de um livro. E tem um livro que chama Em Busca de Sentido, que é de Viktor Frankl. Então, né, estamos falando... Pra quem tá no YouTube... Em Busca de Sentido. Eu li depois da faculdade, né, O Viktor Frankl foi um judeu, né, um médico... psiquiatra judeu, que viveu nos campos de concentração. Ele passou por 3 anos.
É uma história muito, muito, muito complexa e muito linda. Mas é uma biografia? Ele conta. Tem outros livros dele, porque o que o Viktor Frankl foi? Ele já tinha mais ou menos um manuscrito de uma abordagem teórica de psicologia, né? Da linha, da abordagem dele, né? Dessa linha de pensamento, vamos dizer assim. E ele já tinha mais ou menos a ideia do que ele queria falar, que é a logoterapia. Que a logoterapia é a terapia de sentido, né? É a visão de sentido. Então, ele é o único que fala que tem... É uma das... dos únicos aí, o único que fala sobre a questão espiritual dentro da tríade, né? Falei errado, gente. Peraí. Calma aí. Ele fala da importância, né? Do ser biológico, do ser psíquico e da questão... do espiritual. E não é espiritual uma religião. É espiritual de você olhar para algo maior. A tricotomia do ser humano, tipo, corpo, alma e espírito mesmo? É isso? Ele é judeu, né? E aí a questão foi de você olhar para isso, entender que a gente tá fazendo aqui a gente tá aqui para servir. Servir à família, servir aos filhos, servir ao trabalho, servir, né? A gente não... Porque quem somos nós? Nós somos seres de relação. Eu me vesti assim, eu passei um batom, porque eu não passo batom, né, gente? Passei batom pra você, pra estar aqui, pra tá bonitinha. Passei uma basezinha. Por quê? Porque estou na relação com vocês, na relação de quem vai assistir a gente, vai ouvir a gente. Então, o servir é isso. Tem um sentido de estar aqui. Se eu estivesse sozinha nesse mundo, o que eu ia fazer? Eu ia me arrumar pra quê? Né? Então, eu ia falar bem pra quê? Eu ia estudar para quê? Então, tudo tem um significado. Tudo tem um significado. Então, ele fala muito de propósito, essa busca do sentido. Eu uso essa base, né, filosófica aí nos meus atendimentos, né, em psicoterapia, que é sempre a busca do propósito, sempre no olhar, para que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso? Onde isso vai me levar? Qual caminho eu vou seguir? E, obviamente, ele olha para as questões mais duras, né? Para depressão, para neuroses, enfim. Mas eu gosto muito porque, nesse livro, especificamente, é o primeiro livro dele, né? Comecem a ler por ele. Ele conta a questão do campo de concentração. E tem uma passagem que me marcou bastante, que tinha um cara lá, um colega dele, e o cara tinha muita força de viver. E aí, assim, eles passaram poucas e boas, né? Como a gente sabe, no geral, as histórias de campo de concentração. E um dia ele desistiu. O cara falou, chega, não quero mais, não vou sair. E o cara desistiu. Era um dos caras mais animados, assim, vamos dizer assim. Mais com força de vontade de sair dali. E o dia que ele desistiu, ele pegou uma doença. Não sei se foi qual doença que ele teve. Não lembro agora de cabeça. E no dia que ele falou que desistiu, no dia seguinte ele morreu. Na noite ele morreu, alguma coisa assim. Então, e aí isso foi se baseando... Porque ele fala muito da esperança. Do otimismo. Então, assim... Uma pessoa precisa ter... A gente sempre tem esperança em algo, né? Em algo, em Deus, em um lugar além daqui, né? Um propósito que vai além de nós. Né? Além de nós. É altruísta, né? Ele transpassa tudo que a gente pode de entendimento. Entendeu? Então, assim, ele é lindo por todos os sentidos, assim, de fato. É engraçado até ver essa boa questão indicação. De sentido, encontrar sentido, né? Para que até você até para fluir, né, na sua vida, no porquê que você tá vivendo, se esforçando, né, para chegar em algum lugar. E aí eu tava até ouvindo uma história de uma mãe, né, solteira, que teve uma criança, né, teve um bebezinho, e aí ela se viu com câncer. E aí, agora, o que eu vou fazer? E aí ela passou por várias questões, né, várias lutas, e ela falou assim, num período, né, no momento, eu pensei que eu já estava procurando alguém para ficar com a minha filha, encontrando quem seria uma boa mãe e tudo mais, mas aí eu parei para pensar, não, e se eu realmente vivesse e acreditasse na vida? E ela começou a buscar essa cura mental, não, eu vou encontrar sentido, eu estou aqui em pé, eu vou fazer os tratamentos certinho, eu vou fazer tudo que eu puder para eu poder viver e criar a minha filha. Eu não vou morrer. E ela começou, né, a pensar e a colocar isso na mente dela, criar sentido para aquilo. Ela falava assim, todos os meus dias tinha significado, fazia sentido. Então eu vou buscar, eu vou viver cada dia. E ela foi curada.
a gente crê, né, em Deus, né? Eu Claro. acredito em Deus, na cura, né? Que Deus, ele deu essa cura, mas também acredito muito nessa questão dela encontrar sentido e realmente, né, Gerou falar uma assim, fé também, né? Uma fé eu mesmo. vou, exatamente, eu tenho fé de que eu vou ser curada, né? E se ela não tivesse tido esse sentido de fato, ela talvez não teria feito os tratamentos, não teria seguido todo o protocolo. Ou entraria numa depressão, se entregar. desistiria da vida, procuraria uma mãe, né? Que ela falou, cogitou, procurar uma desistir. mãe. Era desistir, ela não desistiu. Então, claro que esse livro ele é denso, né? Ele é complexo, assim, pela essa questão dos campos de concentração. Só que a história é muito legal, né? Ele não desistiu. Então, ele tinha o manuscrito ali dessa linha dele, né? De psicologia e forma de atuação aí com as pessoas. Ele perdeu tudo, né? No campo ele tava com os manuscritos nos bolsos. Então, ele teve que reescrever o que ele já tinha de ideia, muito mais rico. Né? Com muito mais, e ele é mais contemporâneo, né? Ele mais recente. Gente, eu vou pegar ali um livro que eu me lembrei, que fala de temperamento. Eu sei que não é pra eu falar, né? Mas tem um livro muito Deixa eu aproveitar e falar que eu lembrei, não é uma história tão impactante como essa que a Dayana compartilhou, mas eu lembrei de um filme, não sei se você já viu, acho que é 72 Horas, não sei se alguém já viu aqui, que é de um cara que sai pra andar de bicicleta e ele cai no buraco e prende o braço dele. E aí ele fica preso ali, e é tipo assim, ele tinha saído, só avisou pra galera que ia sair, no meio das montanhas, acho que lá pro lado de Los Angeles, Califórnia, se não me engano. E aí ele fica preso, e tipo assim, ele fica tentando sair, se soltar e não consegue. Tipo assim, ele tá com a mochila com um pouco de água, um pouco de coisa, e tipo assim, ninguém nunca ia achar ele, porque sem sinal de celular, sem nada, um lugar que o pessoal passeia, mas ele foi pra um lugar mais afastado. E aí ele fica preso assim, tentando sair e fica naquela, né? E agora? Vai morrer? O que vai acontecer? E aí, eu não lembro exatamente, mas... que já faz bastante tempo que eu vi esse filme. Mas, se não me engano, ele tinha uma namorada e ele começa a se imaginar naquela situação. Casado e com filho. E aquilo começa a motivar ele a voltar a tentar se soltar daquela pedra. E, se não me engano, ele corta o braço, é isso mesmo? Ele tem que cortar o braço, porque o braço dele tá preso. Tô dando spoiler. Contém spoiler. Você lembra? A gente assistiu no cinema. Sim. E aí ele corta o braço e ele consegue sair. Aí encontra mais algumas pessoas que estavam ali fazendo aquelas trilhas e tal. E ele é resgatado, né? Mas foi justamente essa motivação que ele encontrou, além dele ali, né? Então eu tô vendo uma conclusão aqui, né? Se a gente tá nesse mundo e passa aqui só pensando em nós mesmos, é muito pequeno, né? Um egoísmo, uma pequenez, é uma coisa assim tão... que você nunca vai achar sentido, né? Pra sua vida, um significado. Porque vai além, né? É família, é propósito pra humanidade, é tanta propósito coisa. Pra humanidade. E acima de tudo, né? Buscando pra que Deus te criou, né? Qual o propósito da sua vida, né? Voltando lá no início da conversa, né? Eu falo, essas coisas elas têm né? Poxa, a gente tem que, né, olhar pra fora. Muito. Bom, como a gente estava falando de temperamentos, eu ganhei esse livro aqui. Temperamentos. Fernanda, não é? Isso. Ela é ótima. Fernanda Boaventura. Ela é muito Eu ganhei legal. esse livro aqui da Central Gospel. Central Gospel não. Essa parte tem que cortar. Eu ganhei esse Shopping livro aqui Gospel. do Shopping Gospel, do Marcelo, né? Até, né? Se vocês quiserem comprar, vai lá no site. Mas eu ganhei dele. Na loja dele, muito Eu achei, grande assim, no Mercado Livre. Assim, eu achei muito legal, a linguagem bem cotidiana, uma linguagem fácil de entender, bem dinâmico, rapidinho a gente lê, que fala sobre os temperamentos. E uma das coisas assim que eu mais achei bacana, porque ela também fala 10 coisas que o melancólico não gosta, 10 coisas que o melancólico gosta, e vai falando de cada temperamento para se conhecer. E também fala dos personagens, alguns personagens da Bíblia. Aí vai uma dica também para conhecer, que é E uma dica de segui-la nas redes sociais. Né? Porque ela pega personagens, pega pessoas reais, alguns famosos aí também no meio gospel, ela analisa. Ela analisa alguns personagens também bíblicos, ela vai falando, é o que você falou, daí ela fala uma linguagem muito simples, muito gostosa, ela é divertida de ouvir, prática. Então, assim, é uma ótima
uma ótima pedida. Tem os livros do Tim LaHaye, que a gente comentou, né? Temperamentos aí controlados pelo espírito, se eu não me engano é esse nome. A gente pode colocar até transformados e o temperamento controlado pelo espírito. Na descrição, né, do YouTube, a gente pode estar colocando e, né, essas... Que é muito legal. E aí, do Ítalo Marcilli, que ele tem o livro de temperamento com os filhos, da educação dos filhos. Já tô esquecendo os nomes aqui. Mas também que é do Ítalo Marcilli, que ele fala daquela coisa que a gente comentou antes, né? Do como relacionar-se com os filhos de acordo com do temperamento. Isso também é muito legal. Tem uma dúvida, assim, rapidinho. Ai, tem tanta coisa pra perguntar. Mas é que a gente vai esquecendo. A gente tem que passar o filtro aqui. Eu sei. Mas é rapidinho, só uma pergunta. A respeito... Porque eu já ouvi falar que, por exemplo, para os filhos, diz que muda o temperamento. É possível? Você falou que não, né? Mas eu acredito que de criança para adulto tem essa questão? Não. Quando vai crescendo, você quer dizer? Porque você vai mudando, assim, ele vai construindo a personalidade. Então mas tem uma base inata, né? Que é o que se acredita quando a gente fala de temperamento, que é inata. Nasceu com você ali, tem uma base genética, uma base ali que tá ali. Tals, e aí você vai crescendo e vai construindo em cima desse solo, lembra, né? Temperamento é o solo. Você vai construindo a personalidade acima disso, que ela é o vegetal, é o que cresce, é o que evolui. Aí já vai adaptando o temperamento. Você consegue adaptar, você consegue, né? Como a gente falou, trazer o autoconhecimento e conseguir potencializar o que é bom. Por isso que para os pais é muito bom, né? Buscar essas ferramentas para aprender sobre os temperamentos e também começar a analisar os filhos e também dar um destino para eles, né? Trabalhar, né, no temperamento para que dê um destino para eles não sofrerem depois, né? Como muitas vezes a gente sofreu. Mas por que eu sou assim? Mas às vezes não consigo muito me relacionar. Não precisa você sofrer, né? Não precisa ele sofrer. Eu sei que eles vão sofrer, né? Isso faz parte da vida. Mas eu acredito que algumas coisas dá pra gente apoiar e né, ser uma base para que eles possam vencer. Ajudar a desenvolver a pessoa, né? Sim. E por... Os 4 temperamentos da educação dos filhos, do Então, o livro são os 4 temperamentos na educação dos filhos, que é do Ítalo Marcilli. Muito bom, obrigado. E é isso, daí quando a gente fala dos filhos, porque a gente, enquanto adulto, sei lá, eu atendo umas pessoas de 19, 20 anos que já começam a entender. Só que assim, você vai passar 15 anos da idade das crianças sem ajudá-las, sem olhar para elas. Ou... Sim. Eu tô sendo muito radical, né? Sem olhar para elas não é bem isso. Mas é como você pode ajudá-las a nomear, muitas vezes. Olha, você é um pouquinho mais quietinho. O que tal você fazer assim? Que tal você fazer aquilo? O que você acha de experimentar assim, assado? Mas não é forçar também, né? Porque cada um tem o seu estilo. Talvez mas já como a gente pode encorajar, é possível, exato. Né? Mudar um pouco, né? Você vai encorajar, você vai... Como eu dei exemplo do meu filho. Então, olha, você não conversou com todo mundo também. Então, imagina, e se a mãe dele falou assim, você pode convidar 10 amiguinhos. Ele vai convidar os 10 que ele mais fala. E se eu falasse pra você assim, você pode convidar 5 amigos. O que a gente ia fazer com os outros 25? Com os outros 15? Eu todos ficar chateados com você? Então, não dá pra gente ser assim. Se põe no lugar. Então, eu particularmente em casa gosto muito de pedir, ou eu mesma pensar, se põe no lugar. Se fosse com você. Que legal, bacana. Fica muito fácil, assim, da gente conseguir se pôr no lugar. Eu gostaria que fizesse isso comigo. Eu gostaria de... Você também tem esse direito de escolha, né? Sim. E ajuda a fazer ele pensar, né? Quer dizer, não tá pensando mesmo, né? Exatamente. Se colocando no lugar do outro. E até porque não sabe. Porque não sabe. E a mente muito imatura ainda, né? Ele não sabe. Então, assim, a gente vai... Então, a partir do momento que a gente começa a ensinar, você gostaria que fizesse isso? O Luca tinha chutado isso aqui. Você gostaria que chutasse? Não. Então, por que você chutou? Não vou chutar mais. Pequenininho. Então, assim, vai aprendendo desde pequenininho. Olha, você gostaria que fizesse com você? Sim. E se ele te chutasse? Não ia gostar, então. Mas uma dica boa aí, hein? Olha, vou praticar. Nunca pratiquei isso. Deixa eu... Tem um de filtro aí, que história é? Então, deixa eu falar do filtro que a Michelle tá com medo. É assim, a gente tem um quadro aqui no podcast que a ideia inicial era para aquela questão que tá na moda do sem filtro. Vamos falar de algum assunto sem filtro. Mas o que a gente entendeu é que não. A gente precisa... falar sem filtro, né, de uma forma irresponsável, não é bom. Então a gente tem que passar por um filtro. E esse filtro é o amor. Então a gente gostaria que você falasse sobre um assunto passando pelo filtro do amor
né, trazendo uma reflexão, né, pra gente aqui. E o que me veio na mente, não sei se ela vai pensar em alguma coisa, Não. mas eu pensei assim, já que a gente tá falando temperamentos, uma área um pouco de psicologia, mas algo que acho que todos nós já nos deparamos nos relacionamentos com pessoas assim. Então, falar sobre uma pessoa que, né, infelizmente, que acaba caindo em depressão, né? Então, falar sobre uma pessoa que, né, caiu em depressão, não sei qual que é o termo certo de falar isso, mas como que a gente pode falar sobre essa pessoa, esse indivíduo, passando pelo filtro do amor, né? Para se alguém que tá aí ouvindo a gente, tem alguém próximo, né, algum colega que tá passando por essa situação, que olhar que ela deve ter para essa pessoa? O que você pode dar porque a nossa de dica pra tendência gente? é olhar pra uma pessoa e falar assim, tá com depressão. Ah, não, isso... Que chato. Aí tá com falar a mesma coisa. frescura, né? É, Então, a gente pode passar por um filtro do amor e olhar numa nova perspectiva. dá uma dica pra gente aí, Michelle. Nada melhor que uma psicóloga, né, pra falar. Eu acho que a primeira coisa é a gente olhar para essa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa que está com depressão, que a gente não quer falar, é alguém muito próximo. Uhum. Geralmente, né? Porque você não conhece alguém aleatório que tá com depressão. Não. Então, eu não vou lá, não tenho nem, às vezes, approach, né? Pra chegar lá, ao menos que seja um profissional da saúde, que tá ali pra ajudar. Mas eu já vi situações em que a própria família olha e fala, ai, que saco. Ela vem falar de novo as mesmas coisas. A pessoa não consegue perceber que aquilo é uma depressão. E a minha pergunta, se essa pessoa estiver assistindo a gente ou ouvindo a gente, você faria isso com uma pessoa que você não conhece, mas que você gosta? Então, por exemplo, às vezes vem uma pessoa do seu trabalho e fala, tô com depressão. Aí você vira e fala assim, ai, nossa, você abre comigo, conversa comigo, nossa, tô à disposição, posso te ajudar, nananã. Só que você tem uma pessoa na casa dela, uma avó, uma tia, às vezes mais idoso, alguém que fala, ai, que frescura. Então, às vezes, a gente trata uma pessoa que não é conhecida melhor do que a gente trata quem Tá próximo. tá próximo e a gente conhece. Uau. Até porque, às vezes, uma pessoa que tá distante, você não sabe o mal que ela fez na vida, as coisas erradas que ela já fez. Você só vê a parte boa, né? Porque você não conhece. É o topo do iceberg lá. Eu só de vejo novo, a pessoa do topo do iceberg. Só A pessoa que tá qualidades. perto de você conhece todos os podres, você conhece todos os... Aí você fala, eu não vou ajudar essa pessoa. Já fez muito mal pra mim, eu não vou ajudar. Aquela outra pessoa que talvez você já ajudou um dia ou se dispôs, ela podia ser muito pior. Exato. Você nem sabe. Ela podia ser qualquer outra coisa muito pior do que essa que é, às vezes, muitas vezes, da sua família. Então, assim, eu já vi situações que a família vai lá e dá de tudo. Dá psicólogo, dá comida, faz a compra, leva pão todo dia, mas não dá atenção que aquela pessoa precisa. Uau, meu Deus. Uau. A pessoa só precisa de Forte. atenção. Ela Às não vezes era quer. mais fácil do que a pessoa imaginava, né? A pessoa fala assim, eu ligo pro Uber e peço a compra. A pessoa, né, faço a compra lá e dou um jeito, peço pra minha vizinha vir aqui. Mas eles nem falam mais comigo. Nossa. Porque sabe que eu vou falar as mesmas coisas. E aí, obviamente, quando a pessoa me procurou, porque ela fala sempre as mesmas coisas e tal. Não. Ou seja, então assim, a gente não sabe. Então a gente estender a mão pra quem tá do nosso lado, da mesma forma que a gente estenderia alguém, um colega do trabalho, um colega da igreja, que a gente tem um amor, né? E às vezes você fala, como que a gente buscaria esse amor em todos os lugares? Você não conhece o defeito? Aí é fácil, porque é fofinho, né? Sim. Bonzinho, nossa, olha que carinha fofinha. Nossa, é muito forte, hein? Às vezes sei, só uma atenção já vai Muda ajudar a pessoa muito. a sair dali. E eu falo até E às por vezes mim, você tá assim. fazendo aquelas coisas que você falou, tô pedindo compra, tô ajudando um monte de coisa, mas tá só fazendo aquele ciclo continuar ali, né? Porque você acha que você tá resolvendo as necessidades básicas. Mas assim, a atenção e a relação sim. humana, ela também é necessidade Faz básica. todo sentido. E assim, eu digo, eu falo, né, muita coisa que eu falo, obviamente, a gente fala muita teoria, serve pra gente também, né? Então você pega lá, tem alguém que você até sabe que tá, e você precisa de uma ajuda, você fala, putz, não dá tempo, amanhã eu falo lá, e não passa. Então, todo mundo aqui vai conseguir se reconhecer em algum pedacinho, em alguma coisa que fez ou que está fazendo, e que, de novo, autoconhecimento é a gente, você ter a possibilidade de transformar a nossa vida e a vida dos outros. Uau. Muito bom. Eu fiquei sem palavras agora, gente. Eu não sei mais nem o que falar. Só dá tchau mesmo. Ufa! Passei bem pelo filtro? Muito bom. Fiquei preocupada. Falei, que filtro é esse, meu Deus do céu? Não, Já fica faz tranquilo. esse corte aqui, porque todo mundo tem que ouvir, né? Nossa, foi muito bom. Profundo. Todo mundo tem que ouvir. Super Uau, agradeço. Michelle. Adorei. Meu Deus. Adorei nós que estar aqui com agradecemos. vocês.
você já sai daqui com o compromisso de ter que voltar pra gente falar, talvez, das 5 linguagens do amor, alguma Ai, vai coisa ser assim. super legal. Muito Né? bacana. É muito Quem bacana. quer, dá um joinha, comenta aqui, né? Se você Sim. quer ouvir a gente falando sobre as 5 linguagens do amor. E tem Michelle assim, de novo dá com a pra, gente. dá pra até dividir em 2 temas, né? Linguagens do amor pra filhos e linguagens do amor pra casamento e linguagem... Não, de repente relacionamentos, né? Porque daí a gente aborda casamento e relacionamentos em geral. Com Acho pai, mãe, bem né? legal. É que gente tem pode um que trazer. acho que é, né, das crianças. Tem, acho que e tem, aí, né? todas as variações possíveis. Tem, né, esses livros aí. Porque, Mas assim, isso existe tudo uma ajuda base, mas muito nos super relacionamentos, ajuda, né? super ajuda, super Muito ajuda. Tem, bom. tem a base, aí todo mundo vai É. encontrando. E se isso tá vendendo, tá dando certo, as pessoas estão falando isso, é porque está ajudando outras pessoas. Com certeza. Então, quem tá assistindo e ouvindo pode deixar o comentário que tipo de assunto vocês gostariam de ver aqui. Isso muito mesmo. bom. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, né? Mandar nos seus grupos aí. Já marca alguém. Assinar. Né? Se você ainda não segue a gente no canal, no Instagram, curtir esse vídeo, ativar o sininho. É, gente, por que curtir? Porque hoje a entrega é maior quando você curte, quando você se inscreve. Isso ajuda. Se você quer que realmente esse canal vá pra frente, entregue para maior número de pessoas, você precisa curtir, compartilhar. Parece ser uma coisa tão chata, mas é uma coisa que E não realmente... custa nada, né? Fazer o quê? Faz parte, né? Clica ali, ajuda o algoritmo, esse famoso verdade. algoritmo. Entregar para mais pessoas. Para muita gente poder ouvir um conteúdo como esse, tão relevante. Muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco até aqui. E até o nosso próximo Good Talks. Good Talks. Até mais. Até mais.